E hoje, é o seguinte, na aula passada nós criamos aquela parte da trigger. Nós fizemos lá várias trigger de validação. E nós fizemos também, no final, a gente fez um backup do banco de dados. Agora, como que a gente pega aquele backup e coloca dentro de um projeto para depois, lá na frente, a gente poder implantar um versionador de banco, um Flyway, um DBUnit, alguma coisa assim, tá? Eu vou pegar aqui aquele arquivo de backup do banco que a gente tinha feito na última aula. Bem no finalzinho da última aula eu fiz o backup do banco, tá? A gente fez em forma de texto o backup. Então a gente tem toda a estrutura aqui do banco de dados, ó. Tá? Tem tudo aqui, a estrutura do banco. O banco inteiro aqui, ó. Criação de funções, triggers, procedures, ó. Criação de tabelas. Aqui no caso tá sem dados, é só a estrutura do banco de dados, tá? É isso daqui, ó. Certo? Ok? Então, como que a gente coloca isso daqui dentro do nosso projeto? Basicamente, primeiro a gente vai fazer um teste. Vamos ver se esse SQL aqui, se ele realmente cria toda a nossa base de banco de dados até esse ponto. Quando a gente vai implantar dentro de um cliente ou no servidor, a gente vai precisar de toda essa estrutura. Porque a gente vai precisar de triggers, funções, etc. Certo? A gente precisa dessa base. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, vamos criar aqui um banco de dados só para a gente fazer esse teste. Abrir aqui o pgadmin, abrir aqui o banco, tá? Eu vou criar um banco aqui, ó. Colocar aqui com o meu usuário Postgres. Colocar aqui, ó, o loja virtual mentoria e colocar teste aqui só para a gente poder apagar depois, tá? Ó, dá um OK. Dá um OK, tá? Vamos pegar todo esse backup aqui que a gente tinha feito lá na última aula. Vamos testar ele. Vamos entrar aqui no banco que a gente acabou de criar. Abrir aqui o SQL e vamos colar. Ó, é bastante SQL, é muita coisa, toda a estrutura do nosso banco de dados, tudo que o JPA foi fazendo pra gente, o que a gente alterou na mão, as triggers, funções que a gente criou na última aula, tá? A gente só precisa fazer duas coisas, ó. Comentar essa criação do banco de dados, porque a gente já criou, e esse connect aqui, ó. Tá? E também, aonde está aqui, ó, loja virtual mentoria, não é esse banco aqui, tá? Qual que é o nosso banco que a gente está fazendo esse teste aqui, ó? É a loja virtual mentoria teste, tá? Então a gente só vai dar um Ctrl F aqui, ó. Aonde existe esse loja virtual mentoria para esse nosso teste aqui, a gente tem que trocar para o nosso banco, ó. Vou só dar um replace aqui, 4 lugares, ó, viu? E aqui a gente dá um F5, ó. Vamos rodar ele, ó. Rodou tudinho, ó. Aqui no final, ó. Isso daqui é normal, tá? Isso aqui é normal. E aqui, ó, sucesso. 300 milissegundos. Demorou. A gente vem aqui dentro do nosso banco, a gente criou, ó, dá um F5. Vamos ver se ele criou. Ó, criou todas as nossas sequências, todas as nossas tabelas, criou nossas triggers e também já nossas tabelas com as triggers, ó, que é tudo que a gente tinha feito até esse momento, tudo, o banco de dados completinho, ó, tá? Então até esse momento para a gente começar depois mais para frente começar a trabalhar com versionamento de banco de dados, um Flyway, nesse momento a gente tem aqui esse SQL, tá? Que a gente pega ele e se a gente for ver aqui dentro do nosso projeto, a gente tinha criado nas aulas anteriores
esse db.migration. Eu tinha deixado, ó, um arquivo inicial, ó, de SQL, tá? A gente só vem aqui e cola esse SQL para a gente ter toda a criação desse banco aqui até esse ponto, para depois a gente poder trabalhar o nosso versionamento de código de banco de dados, tá? A gente tem que ter uma estrutura base, já que a gente já montou todo o banco. Então, salvou aqui, beleza, feito. Então, a tarefinha 1 que a gente tinha feito aqui, ó, adicionar o SQL completo do banco de dados ao projeto. Então, ó, tá ok, tá? A gente tem sempre que garantir isso dentro do nosso projeto. Agora, nós vamos começar a criar repositor, service e controller para o nosso projeto. A gente primeiro cria os pacotes, depois a gente vai criar um repositor, um service, um controller para começar a testar o nosso projeto. Testar, ver se está salvando, se está excluindo, se está deletando, se está consultando. Então a gente fez todo o banco, criou todas as classes, agora a gente vai começar a criar a estrutura, tá? Primeira coisa é criar a estrutura de pacotes. Nós vamos criar essa mesma estrutura de pacotes aqui, ó. JDev, mentoria, loja virtual. Eu vou dar um F2 aqui, só para eu copiar. E aqui dentro do Java, dá um botão direito, New, Package. Vou colar aqui, ó. Então, o primeiro, repositor. O que é os repositor? É o que a gente vai estender ele de algumas interfaces já do Spring Data, que daí vai ficar facinho para a gente ter acesso ao banco de dados, tá? Antigamente era chamado de DAOs, seria os DAOs, mas aqui dentro do Spring Data é repositor, tá? Ele tem uma camada já que facilita para a gente salvar, consultar, deletar e depois criar as queries também, consulta no banco, atualização e etc. É a camada que fica perto do banco de dados, que vai fazer rodar os SQL que a gente precisa. Então a gente dá esse nome aqui para ele, ó, repository. Repository. É padrão, tá? Padrão. Tá, gente? Então, ó, criou o pacote. Vamos só dar um OK nessa tarefinha. Agora a gente precisa o quê? De um service também. Vamos criar aqui um pacote de service. Tá criando aqui a nossa estrutura. Tá? Então, vamos criar aqui, ó, loja virtual.service. O que é o service? Ah, por exemplo, é um pacote que vai fazer, por exemplo, a geração de um relatório, tá? O service ele também usa o repository. Agora, a camada que fica mais perto da tela, que recebe os dados da tela, é o controller, tá? Então a gente fez o service e agora a gente vai fazer o nosso controller, que é o pacote de controller para a gente ir configurando nossa estrutura de projeto, tá? Controller, tá? Não tem problema aqui na ordem, tá, pessoal? Ele segue uma ordem alfabética aqui. Fizemos aqui. Até aqui. Tá? Isso aqui é rápido. Agora, a gente precisa pegar, ó, anotar a classe do application no Spring Boot para a gente evitar alguns problemas mais para frente, certo? Qual que é a classe de application? É essa daqui, ó, loja virtual, ó, loja virtual mentoria. O que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu vou abrir aqui uma que eu tenho implementado. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Só deixa eu achar aqui. Ó o tanto, tá? Ó o tanto aqui de anotações que eu tenho, tá? Isso daqui é para evitar alguns problemas dele não conseguir ativar recursos de repositor, de service e etc, tá? Então a gente vai anotar aqui algumas anotações dentro do nosso projeto para a gente evitar problemas futuros, porque de repente a injeção de dependência pode não funcionar e a gente fica perdidão e é por causa de uma anotação, tá? Então já por experiência própria.
Tá? Então, essa tarefinha que a gente tem aqui, ó, anotar a classe Applicate do Spring Boot. A gente vem aqui na parte da mentoria, então a gente já tem o quê? Spring Boot Applicate, tá? Entity Scan, tá? Esse daqui, ó, ele mapeia onde estão as classes de model pra gente, ó, model, que gera as tabelas do banco, tá? E a gente precisa também fazer isso aqui, ó, componente scan. Esse componente scan aqui, ó. Vamos abrir ele, vamos colocar a base dos pacotes. Aqui ele pede para colocar um arrayzinho. Tá? Qual que vai ser a base dos nossos pacotes aqui, ó? Tudo que tiver aqui, ó, dentro do JDev, ó, JDev. Toda a nossa estrutura de projeto, ó, segue o padrão de JDev, tá? JDev ponto asterisco. Por quê? Para ele varrer todo o nosso projeto, procurando por anotações e por recursos que a gente está ativando com o Spring Boot. E ele subir a hora que a gente está rodando nosso projeto dentro do servidor. Parte de repositórios. Às vezes é muito comum da parte de repositor aqui. Às vezes ele pode não funcionar se a gente não indicar qual que é a pasta. Então a gente tem que pegar aqui, ó, enable JPA repositor. Aqui, ó. E daí qual que é a base de pacotes? Daí ele recebe um arrayzinho aqui, que pode ser vários pacotes. Mas onde que é o nosso endereço de pacote de repositor? Esse daqui, ó, que a gente tinha criado antes. Então daí a gente pega e coloca aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se ele tem pro service também. Enable, vamos ver se ele tem aqui. Eu acredito que ele não tenha para o service, mas ele já vai fazer essa varredura para o service. Porque igual eu tenho em outros projetos, ele faz tranquilamente. Parte de transações, tá? @enable transaction manager. O que é isso aqui? Para ele gerenciar as transações com o banco de dados, tá? Às vezes pode acontecer das nossas transações não serem salvas, ou então ficar transações no banco presa, o projeto pode ficar travando, o banco pode ficar travado. Então essa anotação aqui ele resolve muita coisa, tá? E deixa eu ver outra essencial até esse momento. Então a gente colocamos a parte de, anotamos aqui o model, componente scan, para ele varrer todas as nossas pastas encontrando recursos de injeção de dependência, o repositor e a parte de transação. Até aqui, beleza. Até aqui tá jóia. Tá? Isso daqui já resolve muito problema que a gente possa vir a ter no futuro. O importante é o quê? Sempre rodar o projeto para ver se vai funcionar, tá? Porque a gente pode escrever alguma coisa errada aqui. Vamos rodar o projeto aqui para ver se não tem nenhum erro. Tá? Bem, ó, tá rodando. Aí, rodou. Aí, agora terminou. Rodou, startou, tá? Perfeito. Vamos só parar aqui para não ficar comendo recurso. Vou marcar aqui a nossa tarefinha, ó. Feita aqui a nossa tarefinha. Agora, vamos configurar algumas coisas no nosso Application Properties aqui. Tá? Esse Application Properties aqui. Até esse momento, tá muito básico aqui. A gente só informou... Ó, a gente só informou aqui. Vamos separar aqui para ficar mais fácil. Ó, separamos aqui. É só os dados de conexão, o driver, e está dizendo que se está atualizando ou não. Isso é muito básico, tá? Um projeto ele não funciona só com isso daqui. Ele tem que ter mais configurações dentro de um projeto, tá? Por exemplo, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Olha o tanto de configuração que tem aqui.
tá? E a gente vai colocar algumas configurações dentro desse nosso Application Properties aqui agora, para a gente evitar problemas na hora que a gente estiver desenvolvendo o nosso projeto. Que já são coisas que já são conhecidas, problemas que acontecem mesmo, e a gente já define, vamos fazer essas configurações para a gente evitar. Já tome como regra essas configurações dentro dos projetos de vocês, que é a configuração de performance, de banco, de cache, de pool de conexão, etc. Tá? Deixa eu ver se a live está rodando certinho. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, definir aqui nessa URL do banco de dados, colocar uma interrogação aqui. A gente tem que definir aqui, ó, um auto reconnect igual a true, tá? Por quê? Pode dar problema de dar uma queda de conexão aqui com o banco, o projeto cair para ele conectar novamente, tá? Auto reconnect. Deixa eu conferir se eu escrevi certo, tá? User, mesma coisa, password e tal. Driver class name aqui para a gente indicar qual que é o driver do Postgres para trabalhar com o banco, tá? É sempre importante a gente indicar qual que é a plataforma, também está aqui, a plataforma do banco, Data Source. Eu vou colocar aqui em ordem para ficar mais fácil. Plataforma. Aqui ele está atualizando e ok. Agora é o seguinte, eu vou deixar esse projeto depois para vocês baixarem, tá? Mas eu vou explicando para vocês. Existe uma parte o que de metadados que a gente tem que sempre dar um erro no banco de dados de metadados, às vezes, quando a gente começar a trabalhar com o Postgres, tá? E daí a gente vem aqui, ó, e define essa propriedade como true para ele não dar um erro de metadados que são que são umas propriedades do banco de dados, tá? Dependendo da versão do JPA e do banco, ele dá um errinho no console e que pode prejudicar o projeto. Então a gente define esse daqui, ó, JPA Properties, metadatas como true. A gente tem que indicar aqui o dialeto que o JPA vai trabalhar com o banco, tá? E daí a gente pega, existe duas propriedades para isso, ó. O dialeto do Postgres, tá? E também essa outra propriedade aqui, ó. A gente indica o quê? Um dialeto para o Hibernate e a base aqui da plataforma aqui para o JPA, tá? A diferença está aqui, ó. A gente tem que indicar para ele que é o Postgres, certo? Outra coisa, contexto do projeto. O que é o contexto? Tá? O contexto é quando a gente adiciona lá, por exemplo, ó, localhost 8080 barra. É o que vem aqui depois desse barra. É importante a gente definir um contexto para a gente, se a gente tiver vários projetos dentro do servidor, a gente tem que saber qual projeto a gente quer mexer, fazer uma requisição. Então, no caso, eu vou colocar um contexto assim, ó, loja virtual mentoria. Eu vou colocar esse contexto aqui, tá? Então, vamos lá, a gente vai definir aqui o contexto. Ó, é server ponto servlet ponto contexto path aqui, ó. A gente coloca aqui um barra e o contexto que a gente quer, tá? Fez o contexto, vamos lá. Vamos definir aqui propriedades aqui de upload, tá? Depois mais para frente a gente vai fazer questão de upload, mas a gente já define. Existem três propriedades aqui, ó. Três propriedades de upload, que é o quê? Ó, o máximo de arquivos
que a gente tem que ter, ó, o máximo tamanho do arquivo, no caso, até 10 MB, no caso. A requisição, quanto que ela vai aguentar, até 10 MB aqui. E se está habilitado o upload, certo? Isso daqui é importante para a gente fazer o upload mais para frente, porque senão ele com certeza ele não vai deixar. Então a gente já define isso para evitar problemas, tá? Para ele abrir, vamos ver compressão, vamos ver outros dados aqui, ó, importantes. Depois vocês podem copiar, tá? Eu vou colar aqui para ser mais rápido e explicar para vocês. Isso daqui é a compressão, isso aqui diminui o tanto de dados que o servidor ele vai enviar e vai retornar para a gente. Tá? No caso aqui ele vai fazer uma compressão de dados. O que ele vai comprimir? Tá? Texto, HTML, CSS, JavaScript, JSON, etc. Isso daqui ele dá uma performance, tá? Habilitamos aqui HTTP2 também para a parte de web, tá? Que é uma parte do HTTP um pouquinho mais performática. E aqui a gente tem o mínimo do tamanho, o mínimo do response, tá? Que ele pode ter, que o servidor vai dar uma resposta para a gente. Aqui é um tamanho mínimo só de tipo de compressão, certo? Tá aqui. Outra coisa, codificação, tá? Sabe quando vocês escrevem aquele tipo, vai fazer um A assim, e daí fica um símbolo todo estranho? Isso é codificação dentro do projeto, tá? Para a parte de codificação, existem aqui, ó, uma série de parâmetros aqui também. É isso aqui, ó. Esses parâmetros aqui, tá? A gente seta que é o UTF-8, habilita essa codificação, força, e a gente quer essa codificação tanto para resposta como response. Request como response, tá? Requisição e resposta. A gente quer essa codificação. Isso evita problemas de acento e etc. Deixa eu ver. Vamos rodar para ver se está tudo ok até esse momento. Vamos ver se não existe nenhuma propriedade aqui que vai dar pau para rodar o nosso projeto. Vamos ver. Rodou tudo certinho, tá? Vamos parar aqui. Outra coisa. Pool de conexões, tá? Pool de conexões. Por exemplo, vamos lá. A gente tem 500 compras sendo feitas assim, tipo, em 1 minuto. Se a gente matar a conexão, tipo, se a gente deixar só uma conexão ativa com o banco de dados, essas 500 compras assim vão concorrer, vão ficar concorrendo, vão brigar por essa conexão. Então a gente precisa fazer o quê? Um pool de conexões. O que é um punhado? É um balde ali. São várias conexões abertas prontas para ser usadas. Isso dá uma performance extrema dentro de um projeto. Tá? Então essa conexão ela fica disponível, por exemplo, a gente pode definir que tem 100 conexões ativas ali. Aí vai vir 100 compras para nossa loja virtual. Já tem 100 conexões prontas ali, a 100 já entra para o banco de dados, já grava e libera recurso. Tá? Isso é bem importante, ter o pool de conexões. E é bem facinho fazer com o Irac, tá? Irac. É escrito dessa forma aqui, ó. Irac, tá? E daí existe uma série de anotações para a gente habilitar isso aqui. Vou colocar aqui uma parte delas. Vou explicar para vocês, ó. Essas daqui, ó. A gente anota qual que é a classe que vai fazer esse pool de conexões, tá? Depois o número máximo de milissegundos que um cliente aguarda por uma conexão, pronto. Você vai fazer lá o cliente está fazendo uma compra e daí ele vai clicar no salvar, comprar. Se não tiver conexão disponível, o servidor pode segurar esse cliente durante alguns milissegundos até uma conexão liberar e fazer o processamento e retornar.
tá? Existe também aqui, ó, mínimo de conexões inativas mantidos, tá? Conexões inativas. Conexões ativas, ó, tá? Então aqui eu defino, ó, conexões ativas. Pode colocar lá 550 conexões ativas para o banco de dados para ele. Então, mas já aí vai ficar super rápido. A hora pode ter 500 pessoas comprando ali que vai entrar rapidinho, em 1 segundo, nosso servidor vai processar. E daí, existem outros parâmetros aqui também. Tá? Mais, ó, tempo ocioso. Tá? O que acontece? Uma conexão, tipo, ela pode ficar um tempo ocioso ali esperando para ser usada. Os statements, o que são? São processos, execuções dentro do banco de dados ali. A gente pode colocar um poll também. E a gente pode deixar ali, ó, 550 já portas abertas para processos, para sessões dentro de conexões e de execução de SQL dentro do banco de dados. Tá? E vamos ver outra aqui. Existem outros parâmetros aqui. Tudo para a parte de banco de dados, tá? Tudo testado isso daqui, tá, gente? Funciona muito bem. Ó, e salvando os dados automaticamente. Beleza. Primeiro a gente deixa false aqui. False. Porque a gente não quer que esse pool de conexões aqui ele fique com auto commit true aqui, tá? Por quê? Eu quero que ele realmente salve no banco se não der nenhuma exceção. Então a gente vai deixar lá para o Spring gerenciar isso para a gente. O Spring Data vai gerenciar isso para a gente. Quando deve salvar. Quando realmente não der nenhum erro nas nossas transações, ele vai salvar. Então a gente deixa como falso aqui. Isso daqui é seção de um projeto. A gente pode atribuir uma sessão de login, no caso. Tipo, o usuário pode ficar lá conectado 2 horas no nosso projeto. Tá? Se você quiser limitar a sessão, você pode limitar aqui. No caso, se não quiser, você pode só comentar. Rollback nas transações, caso dê problema. Então a gente coloca como true, dá um rollback, o commit. Se falhar, ele dá um rollback. Aqui a gente pode deixar aqui mais a parte de JDBC. O que acontece? Esse backed aqui, ó, tá? É um processamento em lote. Então, caso a gente esteja executando muitos SQL em lote, a gente pode deixar aqui um gargalo aqui para ele processar com maior facilidade. Isso a gente ativa também para o insert, os update. E a gente pode deixar aqui, ó, pro Tomcat, a gente pode colocar aqui, ó, dizer pro Tomcat, ó, Tomcat, eu quero que o servidor receba até 50.000 conexões para alta performance. A gente pode colocar isso aqui também no nosso projeto, tá? Essa parte aqui do Tomcat, para ele colocar processamento de performance também por trás dos panos. E aqui, para ele limpar sujeira no banco de dados, tá? Caso tenha lá sessões no banco de dados de insert, commit, transações lá que estejam comendo memória, que já não são mais usadas, a gente coloca uma tarefinha cron aqui, ó, para ele limpar o nosso banco, a nossa seção do banco, para limpar sujeira, tá? Que é uma tarefinha. Então, a cada 4 horas aqui. E vamos lá. Outra coisa, caso a gente vá trabalhar com imagens, arquivos de JavaScript, de CSS, a gente precisa habilitar essa pastinha aqui, ó, do Resource Stacked, tá? Que é essa pastinha aqui, ó, Resource Stacked, para a gente depois permitir que o Spring Security não bloqueie o acesso a imagens, arquivo JavaScript e CSS, tá? Então aqui, uma série de atributos, vamos só rodar para ver se está tudo ok, vamos ver se vai dar problema aqui em alguma coisa. Tudo isso daqui tem na documentação do Spring Boot, tá? No Application Properties. E tem muito mais atributo, tá? Muito, mas muito atributo mesmo, de acordo com a necessidade. Ó, rodou tudo certinho, fechou.
tá? Então, feito aqui. Configuração do Applicator Properties. Agora, vamos lá. Vamos começar a criar aqui alguns testes básicos de CRUD, onde a gente vai começar a realmente testar a nossa estrutura e ver se está gravando no banco. Primeira coisa que a gente precisa é criar um primeiro repositor para a gente aqui. Tá? Vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui do acesso. Acho que essa aqui tá bacana. Vamos começar por aqui. Vou começar por aqui. Deixa eu só tomar uma água aqui. Para toda classe, que é uma tabela, uma entidade, um modelo, tá? Vai ter um repositor, que ele é responsável por salvar, consultar, por dar uma parte de persistência genérica para a gente, para facilitar o trabalho. Então, para a gente testar se a nossa arquitetura vai salvar já, vamos começar aqui pelo acesso, que é mais fácil. Vamos criar aqui o nosso primeiro repositor. Um botão direito, new, outro. É uma interface, tá, gente? Ó, interface. Aqui a gente cria, qual que é o padrão? Ó? Vamos criar aqui para classe de acesso. Coloca lá, ó, acesso repository, tá? Criou. A gente vem aqui, ó, extend do JPA repositor. E daí aqui onde tem esse T, a gente coloca a classe de acesso. E aqui a gente coloca um long. Por que um long? Porque o ID da primary key é um long. Certo? E a gente tem que anotar isso aqui, ó, como repositor. Ó. Repositor. E também, já leve como padrão, anotem com o transaction. Agora deixa eu ver qual pacote que é. É o do Spring, tá? Transaction. Ó, porque ó, tem esse Javax Transaction, mas esse aqui ó, é do Spring, tá? Anotem com Transaction para esse repositório gerenciar as transações com o banco. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na live. Pessoal, essas configuração, o pessoal está pedindo essas configuração. Depois eu vou colocar na aula, vou colocar o projeto para vocês baixar. E daí vocês têm acesso a todos esses códigos aqui, tá? Não vou mandar nada no chat ali. Fica tranquilo que tudo que é feito na aula é colocado lá na abinha de downloads depois para vocês fazerem o download do projeto e ter acesso ao código. Tá? Então vamos lá. Vamos testar se está subindo o projeto, tá? Por quê? Se ele identificar algum problema nesse nosso acesso repositor, ele vai dar pau. Então vamos ver se ele vai rodar. Tá? Beleza, ó. Rodando. Olha aquele contexto que a gente colocou aqui, ó. Lembra? Já está aparecendo aqui. Vamos parar. Agora é o seguinte, a gente precisa de um service, tá? A gente já cria um service. Toda vez que cria um repositor, a gente já vai criar um service também. New. Outro. Esse service aqui é uma classe Java daí, tá? Ó, acesso service. E a gente anota aqui, ó, com @service, tá? E aqui a gente vai fazer a nossa primeira injeção de dependência, que é o que, ó?
Dentro do service, a gente usa o repositor para fazer inúmeras coisas, tá? Então, aqui vamos colocar aqui, ó, primeira injeção de dependência, o acesso repositor. Cria variável. E aqui vamos colocar, ó, @authorWide, que é essa injeção de dependência aqui. Aqui é possível que dá muito erro, tá? Então a gente vai fazer, ó, a primeira execução para ver se vai dar certo. Então vamos lá. Beleza, tá rodando. Ok. Beleza. Agora a gente tem que partir o quê? Pelo menos para a gente fazer o nosso primeiro cadastro, né? Ver se está gravando no banco. A gente precisa configurar uma classe de teste, tá? Deixa eu pegar o modelinho que eu tenho aqui, que a gente esquece como é que escreve as anotações também, né? Tá. O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o pacote de teste. Esse teste aqui ele foi criado, ó, o Spring, ó, viu só que ele cria pra gente, ó. A hora que a gente criou esse projeto aqui, ele já criou automaticamente aqui essa classe, ó. Ele criou essa daqui, ó. Tá? Mas vamos ver se está funcionando isso daqui. Vamos dar um botão direito aqui, Run, vamos ver se está funcionando. Pelo jeito sim, ó. Pelo jeito sim. Eu só vou fazer aqui algumas configurações. Eu quero passar aqui para, ó, essa classe de teste nossa aqui, ó, fica dentro da parte de teste. Ele usa aqui, ele está usando, vamos ver qual JUnit que ele está usando aqui. Um JUnit Jupyter. Vamos ver se ele vai funcionar com esse Jupyter aqui, mas tudo bem. Depois a gente pode trocar. Aqui é o seguinte, ele tem essa anotação do Spring Boot, essa classe aqui já foi criada automático, tá? Mas se não, você pode criar uma classe, é só uma classe normal, ó. Tá, ó, public, ó, uma classe normal com qualquer nome. Loja virtual mentoria teste. Normalmente a gente coloca o nome de acordo com a classe, tipo, seria teste dos acessos, alguma coisa assim. Mas depois a gente vai fazer de uma forma melhor. Vamos só testar aqui. O bom é sempre a gente indicar qual classe que a gente, de qual projeto que a gente quer levantar o teste, tá? Então, aqui dentro, ó, ele tem essas classes aqui. Vamos colocar aqui, ó, é loja virtual mentoria .class, que é o que? Esse arquivo aqui do Spring Boot, ó, que levanta todos os recursos do nosso projeto, certo? E aqui vamos fazer uma injeção de dependência para o nosso service, para esse nosso service aqui, ó. Para esse nosso service e para esse nosso repositor aqui. Tá? Vamos fazer aqui para o service. Vamos aqui nessa parte de teste. Ó, acesso, service. Acesso repository. Tá? E aqui, ó, vamos fazer o seguinte. A gente precisa de um método, ele pode ser, normalmente aqui é público, ó, público void.
gente coloca aqui, ó, inicia com teste, ó, cadastra acesso. Eu só quero testar para ver se a injeção de dependência está funcionando. A gente vem aqui, ó, vamos dar um run, botão direito, JUnit test. Vamos ver se ele vai dar algum problema até nesse momento aqui. Beleza, está rodando, não deu erro. Vamos chamar aqui dentro, ó, qual classe que a gente vai fazer o primeiro teste aqui? É esse daqui, ó, né? Esse daqui, ó, acesso. Vamos tentar fazer um cadastro aqui, vamos ver se ele vai dar algum pau ou não. Vamos iniciar aqui, ó, um acesso igual ao new acesso. A gente tem aqui, ó, acesso.set, o que? Descrição. Vamos colocar aqui, ó, role admin. Aí eu tenho, vamos ver quais que são os outros atributos, só o ID daí. Esse ID ele tem que ser gerado automático. Então não, é só essa descrição aqui mesmo. Então a gente pega aqui, por exemplo, ó, o acesso, vamos testar a parte de persistência, ó, acesso repository, ponto, olha o tanto de método que a gente tem aqui agora, ó. Tá? Método para deletar, para verificar a existência, para consultar, para salvar, para atualizar. A gente vem aqui, ó, e chama aqui o save, ó, e passa aqui o acesso, tá? E vamos tentar salvar. Por que essa questão de teste, tá? Porque a gente não tem um projeto ainda, não tem um controle, a gente não tem telas. Então a gente faz o quê? Começa a fazer testes e a gente consegue travar e identificar bugs dentro do projeto com o teste, tá? Vamos abrir aqui o nosso banco, que é o banco aqui de mentoria que eu estou conectado aqui. Vamos abrir aqui a tabela de acesso. Olha lá, ó, role admin, ó. Vamos rodar de novo? Vou rodar de novo. Rodou, ele demora um pouquinho para rodar, tá? Vou abrir aqui, opa, vamos lá na tabela. Olha lá, ó, 2, viu? Já gravou o 2. Viu? Então, a nossa parte de persistência está funcionando. Viu? A parte de injeção de dependência também está funcionando também. Certo? Aqui a gente está usando o repository direto só para a gente testar. Mas qual que é o mais correto? Tá? Vocês vão ver também isso daqui, ó. Acesso, save. Recebe um acesso, tá? Return. Aí a gente pega aqui o repository agora. Ponto save acesso. Por quê? Isso daqui facilita a manutenção, tá? Se a gente precisar fazer qualquer implementação, validação na hora de salvar aqui um acesso, isso é possível por causa do service, tá? E a gente já não consegue fazer dentro do repository. Então, se a gente tem um service e usa o repository dentro dele, implementa o método, tá? A gente pode fazer qualquer tipo de validação aqui dentro, ó. Qualquer tipo de validação, tá? Antes de salvar. Então, aqui na parte de teste, em vez da gente chamar aqui, por exemplo, o acesso repository, a gente trocar aqui para o acesso service, ó. A gente daí pode o quê? Não usar o repository direto,
Se a gente rodar aqui, a gente tem que ter o acesso sendo gravado no banco de dados. E a gente ainda tem o quê? Um código já pronto para a gente fazer qualquer tipo de validação antes de salvar com o repositório, que é a parte de persistência do JPA. A gente dá um F5 aqui, ó. Olha lá, está funcionando. Perfeito. Certo? Ok. Então, vocês sempre vão ver esse padrão aqui, tá? De repositor e service. E controller. No caso, se você tiver um controller também, a gente não tem... Não criou o pacote... Ah, tá aqui, ó, o pacote do controller. Um controller, ele já serve para expor a camada para uma requisição. Uma tela, vem os dados da tela, alguma coisa assim. Então, possivelmente, a gente vai ter mais para frente, a gente vai ter o cadastro de acesso mais para frente. A gente pode ter. Então, se a gente já quiser, para vocês aprenderem, se ninguém viu essa parte até agora, no Formação Java Web tem bastante isso, tá? Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Para cada classe sempre vai ter um controller, um repositor e um service, tá? Então, que um controller, aproveitando, né, para não ficar de fora, para ficar o pacote completo, as funcionalidades, estrutura feita, lembrando que é para uma classe só. Vai ter para todas as classes durante o desenvolvimento do projeto. A hora que a gente precisar do repositor, a gente vai lá e cria. Precisa do service, vai lá e cria. Precisa do controller, vai lá e cria. Então aqui, a gente vai criar aqui um controller. É uma classe Java, tá? Aí o acesso controller. É esse padrão assim, ó. E daí, a gente anota com controller. A gente anota. Tá? Dentro aqui do controller, a gente também usa diretamente aqui, ó, o service, tá? Acesso service. E a gente faz essa injeção de dependência aqui, ó. Authorwrite. Tá? E daí, no caso, é claro, aqui a gente não tem nenhum método aqui de requisição ainda. A gente teria que usar uma tela, teria que usar o put para a gente fazer requisição para o controller. Mas no controller, no caso, ele também teria aqui um método recebe aqui um acesso, tá? E a gente faria isso aqui, ó. Ele salvaria. Mas aqui, ele teria aqui, por exemplo, né, aquela anotação de post, no caso. Post construct, ou post mapping, tá? Mapeado assim, tipo, para uma requisição, no caso, que viria de uma tela, no caso, né? Salvar acesso, tá? Só que a gente não tem ainda todo esse processo feito. Quando a gente começar a usar, tipo, o Postman para a gente fazer teste das nossas APIs e salvar, daí a gente vai começar a criar os nossos endpoints. Mas a gente consegue já testar aqui esse controller. Se a gente fizer aqui uma injeção de dependência, ó, nesse teste aqui, ó, vamos ver se a gente consegue testar ele, ó. Acesso controller, ó. Aqui, acesso controller. @authorwrite. Vamos pegar aqui, vamos já testar esse acesso, vamos ver se a gente consegue salvar por ele, por esse controller aqui. É outro nome agora, né? Colocou aqui, ó, salvar acesso. Salvar.
salvar acesso, recebendo acesso. Vamos rodar aqui e vamos ver se ele vai cadastrar. Vou esperar um pouquinho ainda ele rodar. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Foi. Ó, salvou, tá? Número 4 aqui. Então aqui agora a gente tem toda essa camada sendo feita teste, ó. Se eu tirar aqui esse service e esse repositor daqui, eu tenho só o controller. Dentro do controller, eu estou usando o service. Dentro do service, eu estou usando o repositor. Tá? Então, eu já consigo testar toda essa camada de uma vez só. E eu consigo ter toda uma estrutura já. A partir desse controller aqui, já seria tipo um endpoint de uma API. Que a gente pode na próxima aula, a gente pode já começar a testar, passando JSON e testando o recebimento de uma requisição com o JSON para salvar. Certo? Então, a gente já está chegando já na essência já do negócio, tá? Começar a passar JSON para os nossos endpoints para começar a salvar e começar a implementar teste. Eu vou salvar aqui essa parte, dar um botão direito. Adicionar aqui no Git, dar um botão direito, dar um commit. Aula, mentoria 0401 de 2022. Dá um commit aqui, um push e foi. Beleza, agora meu projeto está todo salvo no servidor. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu vou ver aqui as perguntas do pessoal. Falta alguns minutinhos aqui. O José falando de profile de teste. A gente vai ver profile, tá? É que não tem como ver tudo em uma aula só. Mas no decorrer a gente vai ver. Sobre services, é uma boa prática criar interfaces tipo acesso service e depois criar uma classe chamada acesso service implementação e implementá-la. Eu já fiz isso, tem vários projetos que eu fiz, mas não é muito, não tem muita vantagem na verdade. Você ter mais uma interface de service e depois só fazer a implementação. Essa camada ela não tem muito benefício, tá? É bom? É. Aí vai da equipe, se quer ou não quer. Eu, assim, só uma classe de service, aqui tá, onde você pode escrever o que você quiser de regra de negócio para ser usada o repositor dentro e para o controller usar ela. Aí você pode escrever qualquer regra de negócio aqui dentro, ó, escreve qualquer método que você precisar e já usa também a parte do repositor. Para mim, assim, já satisfaz qualquer projeto, qualquer arquitetura. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, posta aí. O pessoal estava ansioso para chegar a hora de meter a mão no código, então, né, chegamos aqui na aula que a gente queria, pôr a mão no código. O pessoal estava super ansioso para isso. Vocês viram que demora, né? Não é assim simplesmente iniciar um projeto e sair escrevendo código, né? A gente fez toda uma modelagem de dados, fez um planejamento. Vocês viram que foi bastante coisa, tá? Um projeto não nasce assim, já escrevendo código, tá, gente?
Mas tá ficando legal, bastante coisa. E daí vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos ver. Vamos anotar aqui ó, no nosso planejamento, 5.1. Vou colocar aqui, ó. Profiles de teste aqui, para a gente ver mais para frente. E a gente fez o teste aqui só de uma classe só, tá? Mas essa classe é muito básica. A gente tem que fazer os testes reais mesmo. A gente tem que implementar teste unitário mesmo, tá? Profile de teste e teste unitário, tá, gente? Para vocês terem uma noção do que é, para ficar mais fácil para a gente implementar teste unitário e travar nossas regras de negócio mais para frente. Então, vou colocar aqui nesse nosso planejamento aqui. Wellington, vantagem do JSF, cara, a gente está fazendo um projeto, tipo, em outra arquitetura. JSF, ele é MVC e ele é baseado em componentes. A nossa loja virtual aqui, a gente está fazendo ela totalmente numa arquitetura REST, onde pode ter a tela, que é o front-end, totalmente separado do back-end. Então, o front-end pode ser qualquer coisa, JavaScript puro, Angular, React, qualquer requisição, um aplicativo mobile para celular, tá? Ele é totalmente desacoplado. E por ter esse desacoplamento, a gente tem que implementar, assim, por exemplo, a parte de autenticação por JWT mais para frente, tá? A gente vai ver isso depois. É uma outra arquitetura, tipo, a gente não vai ver nenhuma coisa de JSF aqui, tá? A nossa mentoria aqui, a gente está criando tudo com Spring Boot, com Spring Data, e depois o front-end vai ser tipo JavaScript, Angular, tá? É uma outra arquitetura. Ela é muito melhor, tá? Ela é uma arquitetura muito mais leve, desde que você saiba programar para ser leve. E é isso, pessoal. Vou esperar mais um minutinho aqui. Quem quiser fazer uma pergunta. Depois não se preocupem. Eu vou colocar aqui esse projeto para vocês baixarem. Depois, para vocês terem todo esse código, tá? A parte de autorização do JWT, ele é confusa mesmo. Ele é confusa mesmo, tá? Eu vou tentar bolar uma aula que eu consiga explicar de uma forma mais fácil, mais simplificada, tá? Mas é assim, tipo, realmente várias coisas nos frameworks, na programação é confusa, várias coisas a gente demora para entender. Eles têm que desenhar diagrama, tá, para conseguir entender, desenhar no papel para conseguir entender, debugar o código para conseguir entender. Várias coisas são demoradas até a gente entender e confusas, tá? Poderia ser mais simples sim, porque às vezes tem coisas que eu demoro para entender bastante também. Tanto que quando a primeira vez que eu fui fazer a parte de JWT, nossa, eu demorei um monte para conseguir fazer. E olhava a documentação, e olhava vários tutoriais, olhava vários vídeos e não funcionava. Até que eu consegui entender e consegui fazer. Mas é isso, fazer o que, né? Tipo, o pessoal cria os frameworks assim, cria a linguagem assim, e é isso aí. Para a gente tem que bater em cima, tem que entender, né? Forçar a cabeça até a gente entender. Para depois, quando a gente precisar alterar o código, modificar, implementar uma coisa nova, a gente saiba onde mexer e o que está fazendo.
JWT, tipo, é uma forma de autenticação, tá? A gente vai ter a parte pública, a parte de onde o acesso é liberado, que é para a pessoa consultar os produtos na loja virtual, por exemplo, ver os produtos da loja virtual, e toda a parte administrativa, que é a parte privada, que precisa de autenticação de um usuário válido para poder, por exemplo, cadastrar um acesso, cadastrar um produto, modificar um produto, que é a parte administrativa. Então a gente precisa o quê? Que o usuário esteja autenticado com login, senha e perfil de acesso. Então, assim, é um método de autenticação, é uma segurança. E o Spring, ele tem essa parte do JWT para a gente implementar. Existem vários tipos de validação, tá? De segurança. A JWT tipo, é bastante usado. E o JWT, por quê? É por causa da arquitetura REST. Dentro da arquitetura REST, uma das formas de autenticação é com o JWT. E o Spring, ele tem esse recurso de autenticação com JWT. É um padrão é um padrão usado para autenticação, né? Em arquitetura REST. Isso aí, pessoal, vamos encerrar. Então, amanhã aqui já vai estar disponível para quem quer assistir de novo, ou então quem precisa baixar aqui o projeto, já vai estar disponível também. Eu coloquei, o pessoal tinha pedido para mim, deixa eu abrir aqui os módulos, eu coloquei aqui, ó, aqui nessa aula aqui, ó, extras e downloads, eu coloquei o SQL do banco inteiro da aula passada, tá? O pessoal tinha pedido SQL do banco inteiro. E o código fonte, tá? Então, depois que eu adicionar essa nossa nova aula aqui, eu vou colocar o projeto também, para vocês poderem baixar todo o código da aula de hoje, tá? E é isso, pessoal. Vou clicar aqui no encerrar. E qualquer dúvida, vocês podem postar lá pela aba de suporte lá da mentoria. O GitHub também eu vou postar também. Vou colocar na descrição da aula também, tá? Valeu, pessoal!